O todo em tudo, capítulo 7. Enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento, o Kaivalya. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo, e com que frequência e intensidade não desconfiaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas? A expressão comumente usada é uma lembrança da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Kybalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, examinemos agora essa verdade, cuja compreensão é tão plena de significado. Nessa exposição da verdade, essa máxima hermética, oculta-se uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Explicamos ao leitor o preceito hermético acerca da natureza mental do universo. A verdade segundo a qual o universo é mental está dentro da mente do todo. Diz o Kybalion, na passagem citada acima. Tudo está no todo, mas atente-se também para a declaração correlata em que se afirma. Também é verdade que o todo está em tudo. Essa declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. Trata-se, aliás, de uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto da questão. Segundo os preceitos herméticos, o todo é imanente, sem permanência intrínseca, é inerente, habita no seu universo, assim como em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa afirmação é geralmente explicada pelos professores por meio de uma alusão ao princípio da correspondência. O professor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, alguma coisa que tenha uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou do dramaturgo, que forma para si uma ideia de seus personagens, ou do pintor ou escultor no processo de criação da imagem de um ideal que ele procura exprimir em sua arte. Em cada caso, o discípulo descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e seu ser unicamente dentro da própria mente, ainda assim ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, é também, em certo sentido, imanente à imagem mental em que permanece e habita. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente, do pensador. Aquele que refletir sobre isto por um momento não demorará a apreender a ideia aí contida. Para tornarmos um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda Shakespeare também existiu em cada um desses personagens, dando-lhes seu espírito, sua vitalidade e ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Wilkins, Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens ou cada um desses personagens terá um espírito pessoal independente do seu criador? Tem a Vênus da Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade próprios, ou são representantes do poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras.
consideradas a partir de 2 pontos de vista apropriados. Micawber é ao mesmo tempo Micawber e Dickens. E, de novo, conquanto se possa dizer que Micawber é Dickens, não há identidade entre Dickens e Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar, ou Micawber, o espírito do meu Criador é inerente em mim, e, no entanto, eu não sou ele. Como isso é diferente da meia-verdade tão clamorosamente apregoada pelos falsos sábios, que varre os ares com gritos estridentes do tipo "Eu sou Deus". Imaginai o pobre Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep gritando "Eu sou Dickens", ou em algumas peças de Shakespeare, um bufão que anuncia com grandiloquência que eu sou Shakespeare. O todo está no verme, mas esse está longe de ser o todo. E ainda assim persiste a maravilha de que, embora o verme exista unicamente como uma coisa inferior, criada e existente no interior da mente do todo, ele, o todo, é imanente à minhoca e às partículas que a constituem. Haverá algum mistério maior do que este do tudo no todo e o todo em tudo? O estudante certamente perceberá que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, uma vez que representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, ao passo que o universo é uma criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos as separa. E, no entanto, tudo é simplesmente uma questão de grau. O mesmo princípio está em operação. O princípio da correspondência se manifesta de um lado e do outro, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E na medida em que o homem se dê conta da existência do espírito inerente, imanente dentro de seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Esse é o significado do desenvolvimento espiritual. O reconhecimento, a realização e a manifestação do Espírito dentro de nós. Procure não se esquecer nunca desta última definição. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avanço dos seres na escala em que sua extremidade inferior é a matéria mais grosseira e a superior só é separada pela divisão mais sutil do espírito do todo.